Olá, eu sou o professor Marcelo Souza e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Sistema Audaces. Na aula de hoje nós trabalharemos com o programa Audaces Moldes e nós veremos a parte de graduação. A graduação, também conhecida como ampliação e atualmente chamada pelos estudiosos da área de gradação, é o processo pelo qual nós utilizamos valores da tabela de tamanhos para transformar um tamanho em um tamanho maior ou um tamanho menor. Ou seja, a partir de um tamanho M já construído, eu consigo chegar ao tamanho G e depois dele o GG e assim sucessivamente, e o mesmo para tamanhos menores. Então, do M eu parto para o P e depois para o PP. Esses valores geralmente são definidos pela empresa, não tem um padrão exatamente. Cada empresa trabalha com os valores, seguem, como eu já havia dito, a tabela de tamanhos, mas os valores podem variar de acordo com o público-alvo que a empresa quer atingir e o próprio modelo também. Nas nossas aulas, nós utilizaremos os valores de graduação que estão na nossa apostila, que está aqui na tela. Eu tenho aqui todas as peças que compõem a minha camiseta. Vou trabalhar no mesmo arquivo que eu fiz na aula passada da camiseta. E aqui eu tenho os valores em cada um desses pontos. Mas é muito importante que antes de eu começar a minha gradação ou graduação, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui e definir os meus tamanhos. No caso, nós fizemos isso na videoaula passada. Nós definimos quem era o tamanho base, que era o M, de toda a nossa grade. Depois que eu faço isso, aí sim eu vou conseguir fazer a minha gradação. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro passo, eu seleciono o meu molde no menu lateral. Como eu seleciono o molde no menu lateral? Lembra na nossa primeira videoaula conhecendo a interface gráfica, eu mostrei que os moldes aparecem aqui na lateral. Quando eu clico em cima dele, ele traz o molde na tela mais próximo. E mais importante do que trazer o molde na tela mais próximo, é justamente que o molde fique selecionado. Sistema Audaces, eu digo que ele é um sistema meio burocrático, porque você tem que selecionar, indicar e confirmar. Quando você faz isso, você já mata metade dos seus problemas, porque o próximo passo é clicar na aba Graduação, e aí clicar na função graduar moldes via tabela. Repare que eu tenho aqui várias funções dentro da aba, graduação, da paleta graduação. Eu vou clicar aqui na primeira, lá, se eu botar o mouse ali aparece rapidinho, não sei se você conseguiu ver, é graduar moldes via tabela, mas se você não conseguiu ver o nome, é só você olhar aqui embaixo, ó. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ali embaixo aparece, graduar moldes via tabela. Quando o molde está selecionado no menu lateral, que ele está ali envolvidinho com vermelho, quando eu clico aqui na função graduar moldes via tabela, automaticamente surge o quadro da graduação na minha tela. Eu posso botar esse quadro aonde eu quiser, posso também alterar o tamanho dele. E aí, surgiu o quadro, eu vou clicar no primeiro ponto a ser graduado. Então, vou começar por esse ponto aqui. Olhando lá no meu esquema de graduação, eu vejo que a graduação nesse ponto é 1 centímetro para cima e 1 centímetro para a direita. 1 centímetro no comprimento, Então, eu venho aqui, digito o valor da graduação em centímetros no campo abaixo aqui, de incremental. Então, eu venho aqui e digito 1 centímetro. E aí, outros sistemas trabalham com coordenadas de x e y. Essa aqui eu acho que é a coisa que fez o Audaces alcançar assim, o status de sistema brasileiro, porque ele resolveu um problema que nós, professores da área, eu que já dei treinamento muito em empresa, dou aula desde 1998, então todo mundo tem muita dificuldade em trabalhar com gráficos cartesianos. O Audaces, nessa parte de graduação, ele encapsulou isso nessas setinhas aqui. Então, se eu quero que esse ponto 6 cresça 1 centímetro no comprimento e 1 centímetro para cima, o meu comprimento não é para a direita, eu venho aqui e clico setinha para a direita. E venho aqui e clico setinha para cima. Você vai ver que nesse ponto aqui, ele apareceu os tamanhos. E o que ele fez? Ele pegou as cores que eu defini lá na hora de fazer a minha tabela de tamanhos e cresceu as linhas, coloriu as linhas que cresceram. Então agora, volto aqui no meu esquema de graduação, vejo que neste ponto aqui é 1 centímetro para a direita. Volto lá no meu molde,
clico aqui, setinha, já está ali 1 centímetro, setinha para a direita, e assim eu vou seguindo sucessivamente. Lembrando uma coisa, eu sempre vou tomar como base o tamanho maior em relação ao tamanho base. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, esse ponto aqui, ele vai crescer quanto? Bom, se esse aqui é o M e o meu tamanho, a minha grade é PP, P, M, G e GG, ele vai crescer tanto 1 centímetro para a direita, para os tamanhos maiores, quanto 1 centímetro para a esquerda. Repara que eu só cliquei em seta para a direita. Por que eu cliquei só seta para a direita? Porque eu só vou pensar nos tamanhos maiores, porque a minha graduação ela é uma graduação regular. O que é uma graduação regular? A graduação regular é aquela em que todos os tamanhos sofrem a mesma variação. Então, é 1 centímetro do M para o G, 1 centímetro do G para o GG, 1 centímetro do M para o P, 1 centímetro do P para o PP. Então, quando eu pego e digo só os tamanhos maiores, ele automaticamente já reflete os tamanhos menores. Então, eu não preciso me preocupar. Mas presta bem atenção, isso só vai acontecer se a gente trabalhar com graduação o quê? Regular, tá ok? Então, agora eu venho aqui ó, no ponto 4, volto lá no esquema de graduação. Esse ponto 4 ó, é meio centímetro para cima e meio centímetro para a esquerda. Volto no meu desenho, já está ali clicado. Eu vou e digito 0,5. Não utilize vírgula, o sistema Audaces não aceita vírgula. E aí eu faço seta para cima, seta para a esquerda. Clico no ponto 3, o ponto 3 ele é só meio centímetro para a esquerda e o de baixo também só meio centímetro para a esquerda. Então eu volto lá no meu original, já está clicado, já está digitado. Seta para a esquerda, vou lá no ponto 2, seta para a esquerda. Alguns alunos me perguntam, professor, e aqui no meio não vai ter graduação? Não, porque o meu molde está dobrado. Por que o meu molde está dobrado? Para que eu tenha menos trabalho para digitalizar e que eu tenha também menos trabalho para graduar. Na nossa próxima videoaula, nós vamos aprender a desdobrar esse molde. A partir do momento que eu desdobro esse molde, os dois lados dele vão estar o quê? Iguais. Então, eu não vou precisar graduar ele desdobrado. Eu graduo ele dobrado e depois eu desdobro. Quando eu desdobro, eu tenho a certeza que os dois lados estão o quê? Iguais. Tá ok? Então, agora terminei esse primeiro. Ó, quero ver todo mundo. Clico ali na segunda lupinha. Lembra? Visão completa. Está aqui. Quero terminar. Clico com o botão direito. Sumiu o quadro na tela. Agora, eu tenho que fazer a graduação das outras peças, correto? Vou repetir o mesmo processo. Seleciono o molde no menu lateral, clico na função graduar moldes via tabela do menu graduação, surge o quadro na tela, seleciono o ponto que eu quero graduar, digito o valor abaixo do campo incremental em centímetros e aí clico nas setinhas para dizer para onde vai a minha graduação. Então, eu vim aqui, vou graduando ponto a ponto. Tem gente que diz assim, a graduação tem que ser em sentido horário. Antigamente tinha mesmo que ser no sentido horário. Hoje em dia não tem mais necessidade disso não. Você pode graduar na ordem que você quiser. Tá ok? Então, ó, já estou terminando de fazer a graduação aqui das costas. Terminei as costas, botão direito. Passo automaticamente para graduar a manga. E aí, ó, venho aqui de novo no meu esquema, vejo o valor da manga. Aí tem sempre esse que pergunta assim, mas se eu errar, o que eu faço? Bem, vamos supor aqui, ó, é 0,8. Eu botei 1 centímetro. E como é que eu faço para apagar? Clico no ponto que eu quero apagar e clico no zero que tem aqui no meio das setinhas. Ele vai apagar a minha graduação. Eu digito o valor correto e clico na seta. Nesse caso aí, eu nem precisaria ter apagado. Como estava 1, bastava eu ter digitado 0,8 e posto setinha para cima, que ele automaticamente tiraria o 1 e colocaria o 0,8. Muita gente se pergunta assim, mas se eu já botei 1 e botar agora 0,8, não vai virar 1,8? Não, ele pega, retira o valor que já tinha e coloca o novo valor. Tá ok? E aí agora, terminei, botão direito, peço aqui para ver todo o meu molde de novo e está pronta a minha graduação. Meus moldes já estão prontos, graduados. Tá ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula
Nos vemos na nossa próxima videoaula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.